Meu querido filho, minha querida filha, aqui estou eu mais uma vez. Você sabe, desde nossos últimos encontros, tenho pensado muito sobre as pequenas coisas que Deus usa para fazer grandes transformações em nossas vidas. E hoje quero compartilhar com você uma história que talvez seja uma das mais tocantes e pessoais de toda a minha jornada ministerial. Vocês chamam de Carta a Filemon, mas para mim sempre foi apenas um bilhetinho. E talvez você não imagine como um bilhete pode carregar tanto amor, tanta verdade e tanta esperança. Às vezes, o que parece pequeno aos olhos humanos, um gesto, uma palavra, um simples bilhetinho, é exatamente o que Deus usa para mudar destinos. Deixe-me te contar essa história como se você estivesse aqui comigo, sentado ao meu lado, porque ela precisa ser contada com todo o carinho e toda a delicadeza que ela merece. Era mais um dia na prisão romana. Você já sabe que passei boa parte de minha vida em prisões por causa do Evangelho, não é mesmo? Mas neste dia específico, algo extraordinário estava acontecendo. Eu estava acorrentado a um soldado, como sempre, quando trouxeram um novo prisioneiro, um escravo fugitivo. O nome dele era Onésimo. E quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, eu vi algo que reconheci imediatamente. Um homem desesperado, perdido, carregando o peso de escolhas que havia feito e das quais agora se arrependia profundamente. Veja, meu amigo, Onésimo não era um criminoso comum. Ele havia fugido de seu senhor e, pior ainda, havia roubado dinheiro durante a fuga. No Império Romano, isso significava morte certa quando fosse capturado. E agora ali estava ele, na mesma cela que eu, esperando seu destino. Mas aqui está o que mais me tocou nessa história toda. O senhor de Onésimo era alguém muito especial para mim. Era Filemon, um querido irmão na fé, alguém que eu havia levado a Cristo anos antes em Colossos. Filemon era daqueles homens de coração generoso, que havia aberto sua casa para reuniões da igreja, que cuidava dos necessitados, que tinha um coração verdadeiramente transformado pelo amor de Jesus. Imagine a situação. Aqui estava eu, em uma prisão romana, com o escravo fugitivo do meu querido amigo e irmão na fé. Humanamente falando, era uma situação impossível. Mas Deus... como Deus tem maneiras misteriosas de orquestrar encontros que mudam vidas para sempre. Durante os dias que se seguiram, conversei longamente com Onésimo. E sabe o que descobri? Por trás daquela fachada de rebeldia, havia um coração quebrantado, uma alma sedenta de perdão, um homem que estava cansado de fugir. Dia após dia, compartilhei com ele o mesmo evangelho que havia compartilhado com seu senhor Filemon. Falei sobre o amor incondicional de Deus, sobre como Jesus morreu para dar segunda chance a pessoas exatamente como ele. E então, aconteceu o milagre. Onésimo entregou sua vida a Cristo ali mesmo naquela prisão suja e fria. Imagine você, um escravo fugitivo, encontrando Jesus na mesma cela onde estava o apóstolo que havia evangelizado seu Senhor. Só Deus poderia orquestrar algo assim. Mas aqui vem a parte mais delicada de toda essa história. Onésimo havia se tornado meu filho na fé, alguém por quem eu tinha desenvolvido um amor paternal profundo. Ele estava me ajudando no ministério, estava crescendo espiritualmente de uma forma linda de se ver. Eu poderia tê-lo mantido comigo, afinal, ele estava sendo útil e eu realmente havia me afeiçoado a ele. Mas eu sabia que não seria certo. Sabia que, por mais difícil que fosse, ele precisava voltar para Filemon. Precisava enfrentar as consequências de seus atos. Precisava buscar reconciliação. Precisava fazer as coisas da maneira certa. E foi então que decidi escrever aquele bilhetinho. Você precisa entender, meu querido amigo, que quando me sentei para escrever essas palavras, meu coração estava dividido entre o amor que sentia por Onésimo e a responsabilidade que tinha perante Filemon. Era uma situação delicadíssima. Como pedir a um homem para perdoar alguém que o havia traído e roubado?
Como garantir que Onésimo seria recebido de volta, não como escravo, mas como irmão? Então, comecei a escrever, e cada palavra era pesada com oração, com amor, com esperança. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso cooperador. Veja, eu poderia ter começado a carta impondo minha autoridade apostólica. Poderia ter dado uma ordem direta para Filemon receber Onésimo de volta. Mas escolhi um caminho diferente. Escolhi o caminho do amor, da súplica, do apelo ao coração. Porque sabe de uma coisa? Obediência forçada não produz transformação genuína. O que eu queria não era apenas que Filemon aceitasse Onésimo de volta. Eu queria que ele o recebesse como irmão, que houvesse reconciliação verdadeira, que o amor de Cristo fosse a força que moveria toda aquela situação. Pelo amor, prefiro fazer-te pedidos, sendo eu tal como sou, Paulo o Velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Você percebe a delicadeza aqui? Não usei minha posição para pressionar. Usei meu amor, minha idade, minha situação de prisioneiro para tocar o coração de Filemon. E então vem a parte mais linda de todo o bilhetinho. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas prisões. Imagina o impacto dessas palavras para Filemon. O escravo que havia fugido de sua casa agora era apresentado como filho espiritual do homem que ele tanto respeitava e amava. Mas eu não parei por aí. Continuei. Ele antes te foi inútil. Agora, porém, é útil a ti e a mim. Você vê o jogo de palavras aqui? O nome Onésimo significa útil em grego. Era como se eu estivesse dizendo, antes ele não fazia jus ao próprio nome, mas agora, transformado por Cristo, ele finalmente é quem sempre deveria ter sido. Cada linha daquele bilhetinho foi escrita com lágrimas nos olhos. Eu, tolo, enviaria de volta. E ele me é como o meu próprio coração. Você consegue sentir a dor nessas palavras? Estava enviando de volta alguém que havia se tornado precioso para mim, alguém que realmente me ajudava no ministério. Bem quisera conservá-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho. Todavia, nada quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse como por força, mas de boa vontade. Veja a sabedoria aqui, meu querido amigo. Eu reconheci que seria injusto ficar com Onésimo sem o perdão e a bênção de Filemon. Reconheci que a reconciliação precisava ser genuína, não forçada. E então escrevi algo que ainda me emociona quando penso, pois talvez ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasses para sempre, não já como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão amado, especialmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Você percebe a profundidade teológica dessa frase? Estava sugerindo que talvez toda aquela situação dolorosa, a fuga, o roubo, a prisão, tivesse sido permitida por Deus para um propósito maior. Transformar uma relação de escravidão em uma relação de irmandade eterna. Mas ainda havia uma questão prática a resolver. Onésimo havia roubado dinheiro. Como lidar com isso? Se, pois, me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança isso à minha conta. Imagina a ousadia e o amor nessas palavras. Estava me oferecendo para pagar a dívida de Onésimo. Estava colocando minha própria reputação e recursos na balança para garantir que aquele jovem tivesse uma segunda chance. E então, com minha própria mão, escrevi. Eu, Paulo, de meu punho o escrevi. Eu pagarei. Era minha garantia pessoal, meu compromisso de honrar qualquer dívida que Onésimo tivesse deixado. Mas logo em seguida, com um toque de ternura e até um pouco de humor amoroso, adicionei, para não te dizer que ainda a ti mesmo te deves a mim. Era uma lembrança gentil de que Filemon também tinha uma dívida comigo, a dívida da salvação, já que eu havia sido o instrumento de Deus para levá-lo a Cristo. Você sabe, meu querido filho,
Enquanto escrevo essas palavras para você hoje, posso sentir novamente a mesma emoção que senti naquele dia na prisão. Porque aquele bilhetinho não era apenas sobre Onésimo e Filemon, era sobre algo muito maior. Era sobre como o Evangelho transforma relacionamentos, como o amor de Cristo quebra barreiras sociais, como a graça de Deus pode restaurar o que parecia impossível de ser restaurado. Terminei a carta com uma confiança que vinha diretamente do coração de Deus. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que peço. E você quer saber algo lindo? Essa confiança não estava baseada apenas no caráter de Filemon, mas no poder transformador do Evangelho. Eu sabia que quando o amor de Cristo toca genuinamente um coração, ele produz generosidade, perdão, reconciliação que vai além do que podemos pedir ou imaginar. Agora deixe-me falar diretamente com seu coração. Talvez você esteja ouvindo essa história e pensando em alguém que precisa do seu perdão. Talvez haja um relacionamento em sua vida que Deus deseja restaurar. Talvez você seja o Filemon nessa situação. Alguém que foi ferido, traído, magoado, e agora Deus está pedindo para você abrir seu coração para a reconciliação. Ou talvez você seja o Onésimo, alguém que cometeu erros, que magoou pessoas que amava, que está carregando culpa e vergonha, que se sente indigno de perdão. Se esse é o seu caso, quero que você saiba que o mesmo Jesus que transformou Onésimo naquela prisão romana pode transformar sua vida hoje. Você sabe, o que mais me impressiona nessa história toda é perceber como Deus usou uma situação aparentemente terrível, um escravo fugindo, roubando, sendo preso, e a transformou em uma das mais belas demonstrações de amor, perdão e reconciliação de toda a Bíblia. Isso me ensina que não existem situações perdidas demais para Deus redimir. Não existem relacionamentos quebrados demais para Ele restaurar. Não existem feridas profundas demais para Ele curar. Mas há algo mais que quero que você entenda. Aquele bilhetinho que escrevi para Filemon não era apenas sobre resolver uma situação específica. Era sobre estabelecer um precedente, um exemplo de como os seguidores de Jesus devem lidar com conflitos, mágoas e necessidades de reconciliação. Veja, quando escrevi aquelas palavras, sabia que elas seriam lidas não apenas por Filemon, mas por toda a igreja que se reunia em sua casa. Sabia que aquela situação se tornaria um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho. E realmente se tornou, até hoje, quase 2000 anos depois, essa história continua tocando corações e ensinando sobre perdão e reconciliação. E aqui está uma verdade poderosa que quero deixar gravada em seu coração. Às vezes, os atos mais simples de obediência a Deus têm repercussões eternas. Filemon provavelmente não imaginou, quando decidiu perdoar e receber Onésimo de volta, que sua atitude se tornaria exemplo para milhões de pessoas através dos séculos. Suas escolhas de perdão, suas atitudes de amor, seus gestos de reconciliação podem parecer pequenos no momento, mas têm o potencial de impactar gerações. Aquela conversa difícil que você precisa ter, aquele pedido de desculpas que precisa fazer, aquele perdão que precisa oferecer, tudo isso pode ser usado por Deus de maneiras que vão muito além do que você pode imaginar. Sabe o que mais me toca quando penso nessa história? É perceber como Deus honrou a obediência de todos os envolvidos. Onésimo teve a coragem de voltar e enfrentar as consequências de seus atos. Eu tive a coragem de escrever aquele bilhetinho delicado, assumindo riscos pessoais. E Filemon? Filemon teve a coragem de perdoar e receber de volta, não apenas como escravo, mas como irmão. E você sabe o resultado? A tradição nos conta que Onésimo se tornou um líder respeitado na igreja primitiva, chegando até mesmo a ser bispo de Éfeso anos mais tarde. Imagina só, de escravo fugitivo a líder espiritual. Isso é o poder transformador do Evangelho em ação. Isso me faz pensar,
Quantos Onésimos existem ao nosso redor? Pessoas que cometeram erros, que se sentem indignas, que acreditam que não há segunda chance para elas. E quantos Filemons Deus está chamando para ser instrumentos de perdão e restauração. Talvez Deus esteja usando este momento, esta conversa que estamos tendo, para despertar seu coração para uma situação específica em sua vida. Talvez Ele esteja sussurrando ao seu ouvido o nome de alguém que precisa do seu perdão. Ou talvez Ele esteja mostrando a você que é hora de buscar reconciliação com alguém que você feriu. Seja qual for o caso, quero que você saiba que não está sozinho nessa jornada. O mesmo Espírito Santo que me inspirou a escrever aquele bilhetinho para Filemon pode te dar sabedoria, coragem e as palavras certas para qualquer situação de reconciliação que você esteja enfrentando. E lembre-se, não precisa ser algo grandioso ou elaborado. Às vezes um simples "me perdoa" ou "eu te perdoo" tem mais poder do que 1000 discursos. Às vezes, uma conversa sincera, um abraço genuíno, um gesto de amor pode mudar tudo. O que importa não é a forma, mas a sinceridade do coração. O que importa não é a eloquência das palavras, mas a genuinidade do amor. O que importa não é o tamanho do gesto, mas a disposição de obedecer a Deus, mesmo quando é difícil. Você sabe, quando terminei de escrever aquele bilhetinho para Filemon, dobrei-o cuidadosamente e o entreguei a Onésimo. Posso imaginar como as mãos dele tremiam ao segurá-lo, sabendo que aquelas palavras determinariam seu futuro. Posso imaginar como o coração dele batia forte durante toda a viagem de volta para Colossos. E posso imaginar também como Filemon se sentiu ao receber aquela carta. A surpresa inicial, talvez um pouco de tensão, depois a compreensão gradual do que estava acontecendo e finalmente a decisão de responder com amor e perdão. Mas aqui está o que mais me emociona. Imagino o momento do reencontro. Onésimo chegando à porta da casa de Filemon, talvez hesitante, talvez com medo. Filemon abrindo a porta, vendo seu antigo escravo ali parado, segurando minha carta. Um momento de tensão, seguido pela leitura da carta, seguido pela decisão de abraçar aquele jovem, não como escravo, mas como irmão. Que cena linda deve ter sido! E que testemunho poderoso para toda a igreja que se reunia naquela casa. Ali estava uma demonstração prática de que o Evangelho realmente transforma relacionamentos, quebra barreiras sociais e produz amor onde antes havia apenas lei. E agora, meu querido filho, minha querida filha, deixe-me fazer uma pergunta direta ao seu coração. Qual é o seu bilhetinho que precisa ser escrito? Qual é a conversa difícil que você tem evitado? Qual é o relacionamento que Deus quer restaurar através de você? Não deixe o medo, o orgulho ou a dor do passado impedirem você de experimentar o milagre da reconciliação. Não permita que relacionamentos preciosos sejam perdidos porque você não teve coragem de dar o primeiro passo. Lembre-se, o que parece pequeno e insignificante aos seus olhos pode ser exatamente o que Deus quer usar para fazer algo extraordinário. Aquele telefonema que você precisa fazer, aquela mensagem que precisa enviar, aquela visita que precisa realizar, pode ser o início de uma restauração linda que vai impactar não apenas você e a outra pessoa, mas muitas outras vidas também. E se você está do lado de quem precisa perdoar, lembre-se do exemplo de Filemon. Ele escolheu ver além da ofensa, além da traição, além da dor. Escolheu enxergar o que Deus estava fazendo naquela situação. Escolheu responder com generosidade ao invés de justiça, com amor ao invés de vingança. Você pode fazer a mesma escolha. Pode decidir hoje que não vai mais ser refém das mágoas do passado. Pode escolher perdoar, não porque a outra pessoa merece, mas porque você quer ser livre. Pode escolher estender graça, não porque é fácil, mas porque é o que Jesus faria.
E se você está do lado de quem precisa ser perdoado, lembre-se do exemplo de Onésimo. Ele teve coragem de enfrentar as consequências de seus atos. Teve coragem de voltar, de se humilhar, de buscar reconciliação, mesmo sabendo que poderia ser rejeitado. Essa é a coragem que Deus quer dar a você também. A coragem de reconhecer erros, de pedir perdão, de fazer o que é certo mesmo quando é difícil. A coragem de confiar que o mesmo Deus que transformou a vida de Onésimo pode transformar sua situação também. Sabe qual é a coisa mais linda dessa história toda? É perceber que cada um dos personagens saiu transformado da experiência. Onésimo não era mais um escravo fugitivo, mas um irmão amado e um futuro líder. Filemon não era mais apenas um senhor de escravos, mas um exemplo de perdão e graça. E eu não era mais apenas um prisioneiro escrevendo cartas, mas um facilitador da reconciliação, um instrumento de cura nas mãos de Deus. E sabe o que isso significa para você? Significa que quando você escolhe o caminho da reconciliação, não é apenas a outra pessoa que é transformada, você também é. Quando você perdoa, você se torna mais parecido com Jesus. Quando você busca reconciliação, você cresce em humildade e maturidade. Quando você escolhe o amor ao invés do ressentimento, você experimenta a liberdade que só o perdão pode trazer. Então hoje, enquanto encerramos esta conversa, quero deixar você com uma verdade que mudou minha vida e pode mudar a sua também. Às vezes, o que parece pequeno aos olhos humanos, um gesto, uma palavra, um simples bilhetinho, é exatamente o que Deus usa para mudar destinos. Não subestime o poder de um ato simples de obediência. Não menospreze a capacidade de Deus de usar suas pequenas escolhas para produzir grandes transformações. E nunca desista da possibilidade de que relacionamentos quebrados podem ser restaurados, feridas profundas podem ser curadas e corações endurecidos podem ser amolecidos pelo amor de Cristo. Se esta palavra falou ao seu coração, quero pedir algo simples. Curta este vídeo, deixe seu comentário com uma palavra que resuma o que você sentiu e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque assim como aquele bilhetinho viajou de uma prisão romana até o coração de Filemon, sua atitude de compartilhar pode levar esta mensagem exatamente para o coração que mais precisa ouvi-la hoje. Lembre-se, você é amado, você tem o poder de perdoar e ser perdoado, e sua obediência aos pequenos sussurros de Deus pode produzir milagres que vão ecoar pela eternidade. Até nosso próximo encontro, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você.